Som. Pode jogar aí a mensagem, valeu? Boa noite, galera, beleza? Boa noite, eu estou na igreja, não estou parecendo que estou na igreja. Boa noite, galera. Agora sim, pô, que bom. Bom, tá todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí, que bom que vocês estão aqui hoje. Você que está com a gente online, também seja muito bem-vindo a mais este culto da juventude. E quem esteve aqui no Conex semana passada? Uhul, galera, que peso aí, hein? Quem não veio? Quem não veio? Ó, pois é, tivemos uma pessoa. Depois você assiste lá no YouTube, foi top, tá? Bom, semana passada foi algo muito incrível que a gente viveu aqui na nossa juventude. Eu creio que todo mundo aqui gostou pra caramba do que a gente assistiu aqui, do que Deus ministrou aos nossos corações. E queria contar para vocês uma coisa muito interessante. Eu, quando convidei o pastor William, há um ano atrás, não fazia ideia do tema que a gente teria no nosso Conex. E aí o Conex foi chegando, a igreja no início do ano lançou o tema Vivendo o Verdadeiro Amor, que seria o tema que a gente trabalharia ao longo do ano aqui na nossa igreja. Então, vocês lembram que a gente teve o Amorosamente em janeiro? Quem foi no Amorosamente em janeiro? Show, galera em peso. Quem foi no De Volta ao Primeiro Amor? Também, galera em peso. Então, e aí a gente ficou pensando qual seria o tema do nosso Conex, porque tinha que ter alguma coisa a ver com o amor. E foi difícil pra caramba pensar num tema, sendo que a gente já tinha esgotado tudo já no primeiro semestre do ano. E aí a gente surgiu, uma pessoa deu a ideia de ser o Conectados pelo Amor, e a gente pegou e é esse aí que vai ser. E aí eu passei isso para o pastor William, ele trouxe para a gente, falou para mim assim, tá, beleza, tá anotado aqui. Só que, não sei se vocês perceberam, nenhuma das mensagens dele, ele usou o tema Conectados pelo Amor. Eu estou maluco ou eu estou certo? Estou certo. E essa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu gosto muitas vezes de pensar sobre algumas coisas, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, cara, Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Então, o que será que Deus está querendo falar com a gente para este tempo? Então, pensando nisso, eu falei, cara, a gente precisa continuar falando sobre avivamento, sobre como que a gente pode alcançar as pessoas aí fora, como a gente pode ter mais intimidade com Deus aqui no nosso dia a dia e também como igreja, porque nós somos igreja, né? A igreja não é o templo, isso aqui é um templo que a igreja se reúne, porque a igreja é feita por gente. Então, hoje a gente vai falar sobre uma juventude avivada para esta geração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Veja aí do seu lado se tem alguém sem Bíblia, para que ninguém fique sem ler a Bíblia nesse momento aí. Se você tiver com o seu celular também, empreste seu celular para alguém do seu lado, para a gente poder ler a palavra de Deus. Vamos ler? A partir do versículo 1. Acontece que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Peça a Deus para ministrar o seu coração nessa noite. Pai, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Me ajude a colocar em prática aquilo que eu preciso. Me ajude a sair dessa noite aqui de uma forma bem diferente de como eu cheguei, para louvor da Tua glória. Então, aproveite esse tempo aí para você orar e falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Pai, mais uma vez que o Senhor ministre aos nossos corações nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos jovens avivados, a sermos pessoas que impactam a nossa geração, impactam a nossa cidade, ó Deus, para louvor da Tua glória. Eu te suplico que o Senhor ministre a nós e nos ajude, ó Deus, a sairmos melhores do que entramos, sairmos daqui com decisões tomadas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem aqui já pescou? Levanta a mão. Alguém já pescou? Alguém aqui, quem é bom em pescaria, levanta a mão. Ó, o Arthur é bom em pescaria, Gabriel é bom em pescaria. Eu já tive a oportunidade de pescar também algumas vezes, mas eu sou péssimo em pescaria. Então, ficava lá horas e horas e horas e nada acontecia. Mas eu tenho certeza que todo mundo que sai para fazer uma grande pesca, o sonho, claro, é trazer o quê? O peixe, senão não tem graça. E eu não sei se você curte, mas quando você não pesca nada, como é que você se sente? Galera que já foi pescar, qual é o sentimento que você tem? Frustração, tristeza, chateação, e é horrível isso. E você imagina, depois de uma noite inteira, a galera aí, tem uns jovens aí que saem de madrugada para jogar videogame aí na Lan House, né? Tô ligado, eu tô lá no grupo. E ontem eles foram para isso. Mas já pensou, se vocês fossem ontem para a Lan House e desse tudo errado, vocês não iam ficar chateados? Vocês iam ficar chateados. E depois chegasse no dia seguinte e falasse assim: não, vai lá que agora vai dar certo. Pô, passei a noite inteira nessa pegada aqui e não rolou nada. Então, foi basicamente a mesma coisa, só que numa pescaria. E eu creio que no fundo eles devem ter pensado assim: caramba, esse Jesus está doido, cara, de mandar a gente voltar lá para o meio do rio, do lago, para poder pescar como ele estava dizendo. E com essa história, eles tiveram uma das pescarias mais históricas que a gente pode falar na própria Bíblia, e a gente pode tirar essas lições até os dias de hoje. Eles nunca poderiam imaginar que, ao fato deles tirarem aquele barco e levarem lá para o meio, eles poderiam trazer tantos e tantos peixes como eles trouxeram. Certamente, se você não conseguisse pescar, você sairia da pesca, passaria no mercado, compraria um peixe e levaria para sua casa para poder comer. E logo em seguida desse milagre, a gente vê Jesus falar uma coisa para eles. Diz o seguinte: Jesus disse para eles que eles se tornariam pescadores de homens. Repete comigo: pescadores de homens. Pescar homens é levar pessoas ao encontro de Jesus. Pescar homens é levar pessoas ao encontro de Jesus. É simplesmente conduzir quem? Os nossos amigos, os nossos familiares, é conduzir aquelas pessoas que a gente ama, é conduzir o pessoal do nosso prédio, do condomínio onde você mora, pessoas que passam na sua faculdade ao longo da semana perto de você, pessoas da sua escola, ao encontro com Jesus. Uma igreja avivada, ela é marcada pelo grande número de conversões. Uma igreja avivada é marcada pelo grande número de conversões. Quando uma igreja experimenta um poderoso avivamento, ela produzido por Deus, essa igreja se torna uma igreja ousada no Evangelho. Ou seja, uma igreja que não tem vergonha de sair dessa porta e ganhar gente para Jesus.
Ontem eu passei uma situação, foi ontem, acho que foi ontem. Eu precisei vir para cá e estava sem carro, porque Juliana esses dias aí tem roubado o carro de mim aí, e ela está ficando no carro direto. Então, vim de Uber para cá. E aí, tava um trânsito, isso aqui tava um caos, cara. Pô, levei 40 minutos aqui da torre para cá, na hora do almoço, e o cara que estava no Uber comigo era um cara muito estranho. Pensa aquele cara esquisito? Era o cara que estava comigo no Uber. E eu estava começando a me sentir mal, ele estava falando muita besteira, ele estava assim, com o coração muito amargurado, ele estava com uma... Sabe, você vê que o cara não estava numa boa. E aí ele começou a reclamar do nosso país, começou a reclamar da cidade e tal, reclamar da vida. E eu virei para ele, eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa para esse cara. Porque eu não sei se eu vou estar com esse cara de novo. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Aí ele falou, a gente está sem esperança. Aí quando ele virou e falou, a gente está sem esperança, eu falei, meu amigo, mas a única esperança que a gente tem na nossa vida é Jesus. Todos os problemas que você falou, eu concordo, nós temos muitos problemas no nosso país, mas se não colocarmos Jesus como prioridade da nossa vida, nada vai mudar. Nada vai mudar. Jesus é a única esperança para mim e para você, assim como é para todas as pessoas que a gente conhece que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Aí ele me deixou aqui na porta, eu virei para ele e falei, olha, eu estou aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, durante a semana, venha visitar a gente. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E Deus quer transformar a sua vida, para que todo esse rancor, essa amargura que você tem dentro de você, Deus possa transformar em bênção. O cara que estava todo nervoso, ele parou. Ele falou, não, tá bom, moço, obrigado. Eu não sei se eu vou ver esse cara de novo. Eu espero que um dia ele possa vir aqui. Mas a gente não pode perder as oportunidades que Deus nos dá de pregar a palavra dele, de, sabe, plantar sementes para que depois a gente colha. A gente não pode ter vergonha. A gente não pode ter vergonha. Uma igreja que se lança a pesca de pessoas que estão se afogando no mar da vida. Gente, quantas pessoas a gente passa quando sai de casa no nosso dia a dia e a gente vê que estão perdidas? Quantos de vocês veem pessoas que estão morando nas ruas ao longo da semana? Quantas pessoas estão drogadas? Às vezes eu vou passear com o Baruque de noite, lá para umas 10, 11 horas da noite, eu vejo pessoas que moram nas ruas sem menor perspectiva de vida. Eu vejo pessoas drogadas sem a menor perspectiva de vida. Essas pessoas precisam conhecer a Jesus. Algumas precisam até voltar aos caminhos de Jesus, porque algumas já podem ter conhecido esse mestre, mas eu tenho certeza de que tem muita gente que a gente conhece, que passa pela gente ao longo da semana, que precisa conhecer esse Jesus. As pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Ele. Deus quer nos usar nisso, Deus quer nos enviar esse avivamento para que a gente alcance mais e mais pessoas para Jesus. Nós não podemos nos conformar simplesmente com a quantidade de pessoas que nós temos na nossa igreja. Nós não podemos nos conformar com que a gente tem tantos pequenos grupos na nossa igreja. A gente não pode se conformar que tantas pessoas estão sendo discipuladas na nossa igreja. A gente precisa sempre querer mais, a gente sempre precisa, sabe, sair da nossa zona de conforto, porque tem muita gente perdida na nossa cidade. Mas eu queria deixar com vocês algumas ideias de como a gente pode fazer isso. Em primeiro lugar, nós pescamos pessoas quando deixamos Deus agir. Deixamos Deus agir. Pedro estava desanimado. Claro, você passar uma noite inteira tentando pescar e não conseguir nada, eu ficaria desanimado. E ele já havia lançado a rede tantas vezes que não poderia ter outro resultado. E talvez você que está aqui possa se sentir assim com relação a algumas pessoas do seu relacionamento. Você pode estar desanimado com alguém, pessoas que você já convidou várias vezes para virem à igreja, para vir no seu pequeno grupo, para vir em alguma atividade, para ir em algum acampamento, para ir a Capungópolis, e você já mandou o link do culto, já chamou, já isso, naquilo, não sabe mais o que fazer. Eu creio que todo mundo aqui conhece alguém que você já está desanimado, que não sabe mais o que fazer. É mentira ou não é? Quem já conhece alguém que você está desanimado? Pois é. Eu sei que isso cansa. Mas é justamente a essas pessoas que o Senhor quer nos mandar lançar as redes.
Essas pessoas que a gente está desanimado. O Senhor faz a gente encontrar peixe onde a gente menos imagina. Ele contraria a lógica humana, portanto, não perca o seu ânimo, porque foi Deus que fez aquela obra, não foi Pedro. Foi Deus. Então, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos deixar Deus agir. Certa vez, conversando com a minha avó, muito tempo atrás, minha avó falou assim para mim, teve uma hora que eu não sabia mais o que fazer quando eu orava pelo seu avô. Minha avó, quando casou com ele, meu avô não era convertido. E ela orou por ele por cerca de 20 anos. 20 anos. E ela teve uma hora que ela simplesmente disse, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que falar. Eu vou simplesmente orar. Quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente acha que as nossas possibilidades estão esgotadas, nós precisamos crer num Deus que pode agir por meio de nós. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor e pedir, Deus, faça isso por mim, haja no que eu não posso agir. Esse precisa ser o nosso maior anseio, ver Deus agindo no nosso meio. Em segundo lugar, a gente também pesca pessoas quando nos humilhamos na presença de Deus. Quando nos humilhamos na presença de Deus. Pedro se humilhou na presença de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Abra sua Bíblia em Efésios 3, versículos 20 e 21. Ah, não, tem lá, não precisa abrir não. Pegadinha aí. Eu tinha esquecido de anotar aqui que tinha feito o slide. Vamos ler todo mundo junto, para ficar bem bonito? Pelo fato de sermos pecadores, não conseguimos imaginar que Deus possa fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, o seu poder em que nós opera. Pelo fato de sermos pescadores, a nossa visão é muito estreita, muito limitada. E normalmente nós conseguimos enxergar aquilo que nós podemos fazer. Só que Deus quer que vejamos aquilo que Ele pode fazer. Só Deus pode fazer o que Ele fez. Por isso devemos nos humilhar na sua presença e reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos limitados. Precisamos deixar Deus agir, precisamos nos humilhar na presença do Senhor para que Ele cumpra a obra que Ele quer fazer em nosso meio. Lembra, nós somos limitados, Deus é ilimitado. E o nosso Deus é tão ilimitado que Ele pode encher esse templo aqui. Ele pode fazer com que todos os nossos pequenos grupos multipliquem até o final do ano. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode trazer cura a alguém que você conhece que precisa de cura. Deus pode fazer grandes coisas em nosso meio, mas você precisa se humilhar na presença do nosso Deus. Terceiro lugar, também pescamos pessoas quando obedecemos ao Senhor. O que Ele espera de cada um de nós é simplesmente a obediência à sua palavra. Pedro disse, sob a tua palavra lançarei as redes. E aí vá comigo ao versículo 5, lá de Lucas 5, que vai dizer, mas sob a tua palavra, confiando na tua palavra. É a palavra do Senhor que nos anima e que nos encoraja a lançar as redes. Os discípulos obedeceram e lançaram as redes e o resultado foi surpreendente. Foi surpreendente. Às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, tem situações que a gente não quer obedecer a Deus, porque a gente acha que a gente sabe tudo. Só que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente acha que a gente sabe o melhor para a nossa vida, mas às vezes a gente não consulta a Deus. O que tem impedido você de obedecer a Deus na sua vida? Muitas coisas podem fazer com que você não obedeça a Deus. A gente poderia aqui ficar listando uma lista até amanhã na nossa EBD sobre o que você pode fazer para obedecer a Deus. Mas eu te digo que, por mais que às vezes a gente não entenda quais são os propósitos e planos de Deus para a nossa vida em determinados momentos, eu quero te dizer e te encorajar, porque essa dificuldade eu também vivo. E se eu não pregasse isso aqui, em primeiro lugar, para mim eu estaria sendo hipócrita.
Eu sei que é difícil, mas quando a gente passa por certas situações e depois a gente olha para trás na nossa vida, a gente vê, caramba, valeu a pena a gente ter obedecido a Deus. Valeu a pena, por mais que doa o que tiver que doer. Por mais que doa o que tiver que doer, vale a pena nós obedecermos a Deus, porque o resultado aqui da obediência desses discípulos foi surpreendente. Foi surpreendente. Versículos 6 e 7, volta comigo aí nos versículos 6 e 7 de Lucas 5, que diz o seguinte: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Se todos nós lançarmos as nossas redes, se nós fizermos a nossa parte e formos ao encontro das pessoas, Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Deus vai fazer coisas extraordinárias, que a gente vai ter que ter 2 cultos jovens aqui. A gente vai ter que fazer uns 5 horas e outros 7 horas da noite. A gente vai ter que ter 3, 4 cultos no domingo, porque vai ter muita gente vindo para cá. É só a gente simplesmente obedecer a Deus. Deus quer fazer grandes coisas e quer nos usar. Mas Deus também quer te usar para trazer aquela pessoa que não vem a um templo ao seu pequeno grupo. Pequeno grupo não é grupo de comunhão, pessoal. Se você tem um pequeno grupo que é um grupo de comunhão, você me desculpa, mas você está no propósito errado. Você está no propósito errado. Pequeno grupo é uma forma que a gente tem de trazer uma pessoa que nunca entraria num templo para ir na sua casa ou para estar com você numa reunião online. A gente sabe que nós aqui na juventude temos pequenos grupos que funcionam de forma online, outros de forma presencial. Glória a Deus por isso. Mas se a gente não fizer a nossa parte, também vai simplesmente acabar, porque começar algo e terminar algo é muito fácil. Manter é difícil. O manter é difícil. Então, como que a gente pode fazer isso? Convidando pessoas para os nossos pequenos grupos, pessoas que estão dentro da igreja. Nós temos muitas pessoas dentro da nossa igreja que estão perdidas, que não estão em pequenos grupos, que não estão sendo acolhidas, que não estão sendo amadas. Nós precisamos incluir essas pessoas. Quantos aqui fazem parte de um pequeno grupo? Glória a Deus. Mas tem uma outra galera dessa que também não faz parte de um pequeno grupo. Então, se você faz parte de algum pequeno grupo, procure amanhã na escola bíblica alguém que não faça, convide para o seu pequeno grupo. Convide os seus amigos da escola para irem ao seu pequeno grupo. Convide os seus vizinhos para irem ao seu pequeno grupo. Tem muita gente, e a melhor forma que tem de crescimento espiritual, crescimento de gente, é através dos pequenos grupos. Se você olhar, depois ler Atos 2, quando a igreja primitiva começou através de quê? Pequenos grupos. Através de pequenos grupos. Então, não há crescimento de igreja sem pequenos grupos e sem discipulado. Se a gente não tiver isso na nossa mente, esquece, a gente só vai batendo cheque toda semana, ok, mais uma semana, até Deus ir levando cada um de nós e vai acabar. Infelizmente, essa é a nossa realidade do tempo de hoje. Então, nós precisamos usar os pequenos grupos para alcançar gente. Precisamos alcançar gente. Deus não colocou você num pequeno grupo sem um propósito. Deus não colocou a gente aqui sem um propósito. Pô, pastor, mas você sempre fala isso, porque quanto mais a gente fala, mais você tem que entrar na cabeça. Certa vez, um pastor amigo nosso falou que a igreja dele ela é muito envolvida em pequenos grupos. E o ano que eles menos cresceram foi o ano que ele menos falou sobre pequenos grupos. Então, eu vou falar em pequenos grupos até você entender de fato o que é o pequeno grupo. O pequeno grupo é um encontro que a gente tem semanal, de forma presencial, de forma online. Para quê? Para estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, para ter um tempo de comunhão, para a gente conhecer uns aos outros. O pequeno grupo não é uma panela, que você coloca uma tampa e não entra ninguém.
Se você tem esse tipo de atitude, me desculpa, mas você está errado. Pequeno grupo é para todos, porque Jesus veio para todos. Então tem muita gente que Ele quer usar aqui e a gente precisa ajudá-lo na missão dele. Nós precisamos cumprir a missão dele aqui. Mas também, quarto lugar, pescamos pessoas quando renunciamos. Versículo 11 diz: deixando tudo, o que eles fizeram? Os discípulos? Eles seguiram a Jesus. E aí eu te pergunto, qual é o barco que você está? Qual é o barco que a sua vida está? Quais são as redes que você está prendendo neste momento? E o que você precisa renunciar para trás para se tornar um pescador de gente, de homens, de mulheres? Talvez na sua vida tenha alguma coisa que você precisa renunciar, alguma coisa que está lhe impedindo de viver o que Deus tem para você. Talvez um namoro que não agrade ao Senhor, talvez um noivado que não agrade ao Senhor, talvez escolhas que você tem feito na sua vida, como ir para bar, ir para noitada que não agradam ao Senhor, atitudes que você tem tido na sua comunicação, de como você fala, que não agradam ao Senhor. A gente poderia ficar aqui também até amanhã falando sobre isso, mas pode ser que na sua vida tenha algo que esteja te impedindo de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas lembre-se que não há nada na vida que Deus não possa fazer por você. Deus pode te ajudar. Se for algo que seja muito difícil, no seu momento íntimo com Deus, fale: Deus, está difícil, eu não sei como resolver isso. Deus vai te dar a estratégia para que você resolva isso. Mas precisamos renunciar para vivermos aquilo que Deus tem para a gente. Aqueles discípulos, eles eram homens de negócios que haviam feito um certo investimento naquele barco. Eles tinham um negócio deles, eles tinham uma empresa naquela época. E largar tudo aquilo ali foi uma excelente obediência ao Senhor. Nós somos informados, quando a gente lê a Bíblia, que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Aquele que é chamado precisa estar disposto a negar as exigências dos seus velhos compromissos a fim de viver debaixo das exigências finais da sua nova dedicação a Deus. Fico pensando, quando a gente chegar no céu, quem aqui quer ver Deus? Acho que todo mundo quer ver Deus. E Deus chegando para mim e falando assim: Marguinho, por que você não fez o que eu mandei você fazer? E eu virando, mas Deus, dando várias desculpas para Deus, mas eu não mandei você fazer isso. Todos nós fomos chamados. Alguns para pastores, outros para missionários, outros para líderes de pequenos grupos, outros para servirem em algum ministério da igreja, outros para serem professores de escola bíblica. Nós todos fomos chamados. A missão, ela é minha, mas ela é de vocês também. Ela é de cada um de nós. E eu tenho certeza de que nenhum de nós aqui queremos chegar lá no céu e sermos cobrados por não fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que fala sobre isso. Pode passar, por favor. Ele está em inglês, mas está com legenda. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me,
Had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Called to do. Tag. Pode acender a luz. Eu não sei o que você precisa renunciar. Eu não sei o que Deus vem te chamando há muito tempo e você fica dando desculpa. Eu falei aqui há um tempo, no mês passado, que 1 minuto fora da vontade de Deus é muito tempo. É muito tempo. Deus não colocou você aqui à toa. Ele colocou porque Ele quer usar você. Então permita-se ser usado por Deus. Saia da sua zona de conforto. Saia do banco. Não fique esquentando o banco. Um tempo atrás, eu recebi uma pesquisa que em todas as igrejas do nosso país, 80% da membresia fica sentada para 20% só trabalhar. 20% das igrejas trabalham, 80% ficam sentadas. Onde você quer ficar? Você quer simplesmente ser lembrado por mais um membro de igreja? Ou você quer ser lembrado por alguém que fez a diferença? Por alguém que não teve vergonha de sair por ali, por essa porta, e pregar a palavra de Deus? Algo para a gente refletir. Mas também, em quinto lugar, pescamos pessoas quando seguimos o Mestre. Pedro, Tiago e João passaram a seguir Jesus como discípulos. E o que é ser discípulo de Jesus? Seguir Jesus é ter um relacionamento com Ele, é caminhar com Ele, é receber a sua direção e orientação para a sua vida. É também andar atrás dEle, sujeitando-se aos caminhos dEle e à vontade dEle. Quando a gente segue a Jesus, Ele nos leva ao encontro das pessoas que estão necessitadas, das pessoas que precisam da sua graça e misericórdia, como nós também precisamos. Seguir Jesus é ter intimidade com Ele, é orar todos os dias, é ter um tempo de qualidade com Ele, é meditar na sua palavra, ler também com um tempo de qualidade da palavra de Deus. Precisamos ter um relacionamento com Ele baseado no amor. E é bom lembrar que o Senhor foi quem nos tornou pescadores de homens, tornou cada um de nós. Não somos pescadores de homens por natureza. Marcos 1,17 está ali na tela. Vamos ler todo mundo junto? E eu farei que vos torneis pescadores de homens. Ser discípulo de Jesus é permitir que Ele nos molde, que Ele trate o nosso caráter, que Ele faça de nós o que Ele quer fazer. É colocar-se nas mãos dEle. Ele nos aceita como somos porque Ele tem o poder de transformar. E um grande exemplo que a gente tem na Bíblia de alguém que foi transformado por Ele, foi que Jesus pegou o Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, e o transformou em Mateus o evangelista. Marcos 3,14 também diz o seguinte, vamos ler juntos? Então designou 12 para que estivessem com Ele. É a partir do nosso relacionamento com Ele que Ele fará de cada um de nós pescadores de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, de surdos, de qualquer pessoa que tem aqui na nossa terra.
Deus quer nos chamar para algo. Quando nos relacionamos com Jesus, Ele nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas com o propósito de influenciá-las com o seu Evangelho. Uma marca do relacionamento de Deus é a oração. É aqui que encontramos o segredo do ministério de Jesus. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus, o quê? Orando, se retirando para orar, para ter um momento dele com o Pai dele. Quando nos retiramos para orar, conseguimos ouvir a voz de Deus. Lembrem-se, quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus nós estamos, e mais próximo dos propósitos dele nós estamos. E quanto menos a gente ora, mais longe dele a gente está, mais longe dos propósitos, dos sonhos dele nós estamos. O que a gente mais precisa é orar. Mais precisa é orar. Talvez a sua experiência até aqui seja parecida com a de Pedro durante aquela noite. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite desanimado, sem rumo, sem saber o que fazer. Talvez você também pode ter passado a sua vida toda sem conduzir uma única pessoa a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você já trouxe a Jesus? Não estou dizendo trazer a igreja, não. Estou dizendo a Jesus, que tiveram de fato um encontro verdadeiro com Ele, através do seu testemunho. Pense um pouco e seja honesto consigo mesmo sobre isso. Pedro trabalhou aquela noite e não apanhou nada. Quantas noites já se passaram sem você conduzir uma única pessoa a Jesus? Isso é bem sério. Isso é sério. Tem hora de brincar e tem hora de falar sério. E eu te digo que isso aqui é muito sério. Vocês viram o vídeo ali? E aí se pergunte aí agora, o que Deus vai te perguntar quando você chegar lá? Aquilo ali é uma ilustração, tá? Para ninguém pensar que a gente pegou isso aqui lá do céu. Mas isso é muito sério. E você precisa colocar isso em ordem na sua vida. Você precisa pedir a Deus com todo o seu coração: Deus, me ajude a conduzir alguém a Ti. Me ajude a conduzir alguém. Está na hora de orar também pela conversão de alguém. Não sei se você já tem estado desanimado de orar por alguém, mas continue, persevere. Deus vai fazer algo, eu tenho certeza disso. Ore pelo seu vizinho que não é crente. Peça: Deus, salva meu vizinho. Deus, salva meu pai, minha mãe. Não sei qual é a sua realidade, se na sua casa há alguém que não conhece a Jesus. A melhor arma que nós temos é a oração. Eu tenho certeza de que se você tiver um relacionamento melhor com Deus, com Jesus, Ele fará você pescar como Ele pescou. E como é que a gente aprende com Jesus? Tem algum treinamento, alguma coisa? Não, é fazendo. É fazendo. Eu queria orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. O que você precisa fazer na sua vida? Qual é o ajuste que você precisa fazer na sua vida? Você precisa obedecer mais? Você precisa renunciar? Você precisa seguir a Jesus? Eu não sei. Isso aí é um momento seu com Deus aí onde você está. Talvez você possa começar o seu treinamento hoje, saindo daqui e falando do amor de Deus para alguém que você encontrar. E eu te sugiro a começar isso, a tomar essa iniciativa, a não ter vergonha disso.